Mais um dia comigo. Para quem não sabe, eu sou terapeuta. Meu nome é Valquíria Petrin. Eu sou especialista em terapia de reprocessamento generativo e eu vou mostrando ao longo do dia meus atendimentos. No último vídeo, eu trouxe o caso de uma paciente que eu dei o nome de Estela. Então, se você perdeu o primeiro capítulo, volte lá. É o segundo caso de atendimento que eu trouxe, se não me engano. Então, tá bem lá no começo do vídeo. É um caso que chegou para mim com muita crise de ansiedade. Uma paciente que estava assim no seu limite. Na verdade, ela disse que já tinha passado do limite. Ela já estava com medo de ficar sozinha em casa. Então, com uma sessão, ela ainda continuou com muitas crises de ansiedade. Ela passou a semana inteira tendo crises muito fortes a todo momento, sem ter um motivo específico. Inclusive, se você tem crise de ansiedade e às vezes não tem um motivo específico, assista ao vídeo anterior, que eu explico o porquê que isso acontece, tá? E hoje ela voltou, né? A gente fez o reprocessamento naquele dia. Ela voltou hoje com ótimas notícias. Com apenas 2 sessões, ela já conseguiu dormir melhor. Ela tava com medo de ficar o tempo todo sozinha. Não tá com medo mais de ficar sozinha. Não teve crise de ansiedade mais nesse período, entre uma sessão e outra, que no caso foi hoje, a 3ª sessão dela. Tá bem melhor, gente. Ela tá cheia de problemas ainda para resolver, várias questões, mas pelo menos o auge da crise de ansiedade, com apenas 2 sessões, eu consegui tirar ela através do reprocessamento. Por que é tão rápido, gente? Porque a gente trata a causa do problema. Existe a crise de ansiedade e existe uma causa. Inclusive, nesse vídeo anterior, eu expliquei a causa da crise de ansiedade, se você puder assistir. Então, a gente vai atacar a causa do problema para a pessoa conseguir sair da crise. Eu vou fazer mais um atendimento agora de um caso também muito legal. Uma paciente que tem muita dificuldade na comunicação. Ela simplesmente não consegue falar, ela não consegue demonstrar sentimentos. As pessoas falam que ela é fria. Enfim, gente, existe um porquê disso. Eu vou trazer aqui pra vocês. Hoje, se não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é o 3º atendimento dela. Isso, hoje é o 3º atendimento. Ela fez 2 e vai começar o 3º agora. Eu vou saber dela, se ela teve alguma melhora, o que ela já sentiu. E quando eu terminar também, eu venho explicar pra vocês o caso dela, o porquê dessa dificuldade da fala, o porquê dessa dificuldade de demonstrar sentimentos. Tem um porquê, tem uma lógica. E talvez possa fazer sentido pra você. Bom, gente, terminei o atendimento. Eu vou dar o nome dessa paciente, porque essa paciente eu quero trazer para vocês aqui, que é um caso bem específico. Eu sei que muitas pessoas passam por isso também. Eu vou dar o nome dela de Karina, tá? Então, sempre lembrando, eu dou nome fictício para preservar a identidade dos pacientes. Então, ela vai se chamar Karina. Então, todas as vezes que eu voltar aqui e falar da Karina, é desse caso em específico. Então, vamos lá. É uma moça que hoje ela já tem quase seus 40 anos de idade. Na infância, ela teve uma infância aparentemente tranquila, chegou aqui falando, Val, minha infância foi tranquila, meus pais eram muito bons pra mim. Só que quando a gente foi entrar na infância dela, gente, realmente a infância dela foi tranquila, só que o sistema rigoroso de criação dos pais trouxeram alguns traumas ali, algumas dificuldades na fala. Ela é uma pessoa, como eu disse anteriormente, ela tem muita dificuldade de se expressar, de falar, então ela sempre guarda tudo aqui pra ela e tudo dói muito, ela não consegue pôr pra fora, ela não consegue demonstrar sentimentos, ela não consegue se expressar, tá? Então, ela teve uma educação, uma criação muito rígida. Ela ficava o tempo todo pisando em ovos, tá? Com medo de ser punida, porque os pais eram muito rígidos, muito rigorosos, apesar de serem pais bons, sempre presentes, mas eles eram rígidos demais. Então, ela tinha que sempre fazer as vontades deles, sempre fazer as vontades deles. Então, ela tinha até medo de falar. Tipo, ela não podia falar, porque ela não sabia se ela ia ser reprimida ou não. Então, ela foi se bloqueando, ela foi se travando. E, recentemente, também, ela passou por um término. Então, ela tá nessa fase agora de viver o luto do término. Então, a gente tá trabalhando os registros passados dela. A gente ainda não entrou nos registros atuais do término. Porque a gente precisa estruturar o psiquismo dela. O que ela tá sentindo hoje em relação ao término pode estar muito atrelado ao passado, tá? Essa infância rígida, rigorosa. E isso se estendeu para a adolescência dela inteira. Então, na adolescência, ela não podia sair de casa, ela não podia ir para casa das amigas, ela não podia ir para as festas. Teve uma fase da vida dela ali que ela engordou muito. Então, na adolescência dela, ali até uns 15 anos de idade, ela meio que se escondia atrás da gordura. Ela usava a gordura como uma fuga. Então, tipo assim, eu vou ficar quieta aqui em casa, vou comer, vou ficar gordinha, vou ficar aqui com o meu sofrimento, com a minha dor. Tudo isso um movimento inconsciente, tá, gente? Então, ela fugia pra dentro dela mesma.
Então, a gordura é como se fosse uma fuga. Ah, não vou aparecer, não posso aparecer porque as roupas não me servem, eu não sou bonitinha igual as outras meninas, eu não encaixo os padrões das outras meninas, então eu não posso nem aparecer. Então, meio que era uma fuga, tá? E também os pais não deixavam, os pais eram muito rígidos, muito rigorosos. E ela tinha sempre uma necessidade de agradar os pais. Então, ela sempre estava ali, fazendo o melhor delas, a melhor na escola, a melhor nota, a melhor menina, a menina mais boazinha, porque ela foi criada num sistema onde qualquer coisa errada que ela fizesse, ela era punida, né? Punida no sentido de castigos verbais. Ela não chegou a apanhar, justamente porque ela era muito boazinha. Então, até quando a gente vai criar os filhos da gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que deixar a criança se desenvolver, a criança testar suas próprias vontades. Tem como a gente trazer os nossos filhos para uma educação controlada, mas sem ser tão rígido assim, sabe? Para a criança sentir apenas segurança nos pais. A criança precisa sentir que ela está segura com seus pais, que ela pode confiar que o pai está fazendo o seu melhor. Mas nesse caso, com essa educação muito rígida, ela começou a pisar em ovos. Eu também tive uma educação bem rígida, meu pai era muito bravo. Então, assim, meus irmãos chegaram até a apanhar, eu não, porque eu obedecia tanto que eu morria de medo de apanhar. Então, eu entendo bastante a dor dessa minha paciente. E os pais, gente, eles não fazem por mal. Então, não dá pra ficar com raiva dos pais da gente. Muitas vezes eles erram querendo acertar, tá? Eles julgam que aquilo ali é o melhor pra criança. Talvez é a forma que eles foram ensinados também, que eles foram educados. Então, não dá pra cobrar os pais da gente, né? O que a gente pode fazer é tentar mudar o nosso comportamento, né? É trabalhar esses traumas passados para eles não atingirem nossa vida de hoje. E outro registro emocional também que ela tinha, que no caso a gente entrou hoje, não sei se eu falei, mas hoje é a terceira sessão dela, tá? Ela tinha uma amiga, né, que era praticamente uma irmã para ela, e essa amiga era muito bonita, muito bonita. Então as pessoas elogiavam muito. Então sempre que elas iam fazer entrevistas de emprego, essa amiga conseguia e ela não. E isso foi criando um buraco, uma ferida nela, foi criando uma mensagem, tipo assim, eu não sou capaz, eu não posso, as pessoas não gostam de mim. E alguns familiares também falavam pra ela que ela não era capaz, que ela não ia conseguir, que ela não ia poder fazer, que ela não ia conseguir arrumar um emprego. Então, os pais não, os pais nunca falaram isso pra ela, os pais sempre incentivaram, apesar de ter uma educação muito rígida, os pais sempre incentivaram. Mas essa questão com as amigas dela, com essa amiga específica, foi causando ali uma mensagem, um registro de inferioridade. Ah, eu não posso conseguir, eu não sou capaz, eu sou diferente, eu nunca vou conseguir vencer. Então isso foi ficando enraizado. Hoje ela trabalha, ela é bem-sucedida, só que ela não consegue avançar. Ela não consegue estudar para um concurso que ela quer prestar, ela não consegue ter foco, ela não consegue ter disciplina. E muitas vezes foco e disciplina, gente, a tal da procrastinação, ela não tem a ver com preguiça, tá? Muitas vezes tem a ver com essas mensagens que ficam registradas ali no inconsciente, de que você não é capaz. E aí você entra num movimento de se auto-sabotar. Então, eu não sou capaz, então eu não posso dar certo. Então, quando você começa a dar certo, você vai lá e dá um jeito de fazer dar errado. Por quê? Tem algo ali enraizado, tem algo ali registrado, tá? Então, como que a gente trata isso? A causa do problema. Eu sempre vou falar isso. Qualquer tipo de problema que você tiver, seja na área emocional, seja na saúde, qualquer área, tem que tratar a causa, tá? No caso dela, a gente começou o reprocessamento, hoje a gente tá na terceira sessão, a gente chegou até os 25 anos de idade dela hoje, tá? Ela tem quase 40 anos de idade, então a gente ainda tem alguns registros aí pra gente passar, pra gente trabalhar, pra poder fortalecer o psiquismo dela, pra poder trazer maturidade emocional, pra ela conseguir ter foco. Ela não tá conseguindo ter foco no trabalho, ela não tá conseguindo ter concentração. Então, o que eu fiz? Além de reprocessar esses registros emocionais, eu passei para ela um exercício de presença, tá? Eu vou falar muito sobre presença aqui. Talvez você não tenha condições de fazer uma terapia, então tem vários exercícios que eu vou trazer aqui que pode te ajudar, tá? Não substitui terapia, óbvio que terapia é algo muito personalizado, a gente vai tratar ali o problema bem individual, mas tem exercícios que dá para te ajudar. E praticar a presença, gente, é que todos deveriam fazer. Praticar a presença é você ficar no momento presente, é você condicionar o seu cérebro a ficar aqui no momento, porque hoje não só esses registros emocionais fazem a gente ter a mente acelerada, o mundo hoje contribui para isso, é rede social, né, o estímulo de dopamina que rede social traz pra gente, então isso faz a gente ficar cada vez mais ansioso, acelerado. Então eu vou falar bastante aqui para vocês sobre presença. Eu tenho uma imersão, inclusive,
sobre presença. Eu vou lançar a segunda turma, quem tiver interesse em entrar. São 30 práticas para reeducar seu cérebro. São vídeos que você vai fazendo, são guiados por mim, são vídeos bem curtinhos, com exercícios para você praticar no seu dia a dia, para você reeducar seu cérebro, para ele ficar no momento presente, para aumentar seu foco, concentração, memória, desacelerar, diminuir a ansiedade. Na primeira turma que eu fiz, tinham pessoas com crise de ansiedade. Só de fazer essa imersão, essas 30 práticas, a pessoa conseguiu sair da crise de ansiedade. E ela é baratinha. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se o carrinho estiver no ar, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas eu abro ele de tempos em tempos só, para poder dar assistência ali para cada turma. E essa paciente de agora, ela tá na terceira sessão. Então, com 2 sessões, hoje ela já veio relatar para mim que ela tá se sentindo um pouco mais leve. Ela não sentiu melhoras ainda na parte emocional, ela ainda tá muito desfocada, tá com a mente muito acelerada, isso ela não sentiu que mudou ainda, mas com 2 sessões ela se sentiu mais leve. Então, gente, é muito relativo. Tem pessoas que com uma sessão já vai se sentir muito bem, tem pessoas que precisam fazer mais sessões para se sentir realmente bem. O primeiro caso que eu trouxe para vocês hoje, com 2 sessões, a pessoa já parou de ter crise de ansiedade. Mais uma coisa interessante também que aconteceu com esse caso de agora. Ela me mandou uma mensagem durante a semana, né? Ela tinha feito 2 reprocessamentos, ela mandou uma mensagem: Val, tô morrendo de sono. Terminei o reprocessamento, tô com muito sono. Por mim, eu dormiria 24 horas direto, é um sono incontrolável. O que aconteceu, gente? Como ela é muito ansiosa, muito agitada, tem muito registro emocional, o inconsciente dela não desliga. Tipo assim, ela tá o tempo todo em alerta. Então, quando ela dorme, ela não tá conseguindo entrar em descanso profundo. Tá? Então, a gente mexeu, na última sessão, a gente mexeu em vários registros emocionais, a gente conseguiu organizar várias coisas no psiquismo dela, e aí o inconsciente desarmou. Quando o inconsciente dela desarmou, bateu aquele cansaço, um sono, porque o inconsciente permitiu que ela descansasse. Então, ela dormiu muito. Ela ficou, acho que uns 2 dias com muito sono, dormindo, porque ela não dormia bem. Então, mais um detalhe, além dela sentir essa leveza, ela teve esses 2 dias aí de bastante sono e conseguiu descansar. E a gente fez um reprocessamento muito bom hoje, vamos ver como que ela vai reagir. Então, no próximo vídeo, se ela já tiver feito outra sessão, eu trago aqui pra vocês. Então, sempre guardem os nomes, tá, gente? Que através dos nomes eu vou trazer aqui pra vocês as atualizações dos casos. Já em casa, já almocei, na verdade, tô voltando pra clínica, almocei bem rápido, vou voltar agora pros atendimentos da tarde. Esse tipo de vídeo eu vou continuar apenas se eu sentir que vocês estão gostando. Então, qual que é o termômetro pra eu saber? Like, comentário, compartilhamentos. Então, eu preciso desse termômetro para saber se eu continuo com esse quadro ou não, tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Indo pra clínica. Hoje eu fiz um mingau de aveia proteico, daí eu vou levar para esquentar lá no micro-ondas. Vai ser o meu lanche da tarde, então eu vou ter que comer entre um atendimento e outro, gente. Eu tenho que me virar nos 30. Chegando aqui, gente, minha ring light para as minhas gravações. Vou começar agora os atendimentos da tarde. Vou colocar meu mingauzinho na geladeira e esquentar quando der para comer. Bora lá, mais um dia de trabalho. Minha paciente de agora tá um pouquinho atrasada, então eu aproveitei para tomar um cafezinho. Gente, café. É um tema pra gente falar muito aqui nesse canal. Você que é muito ansioso e toma muito café, cuidado. Café pode aumentar muito, muito, muito a ansiedade. Café em excesso faz mal. E às vezes nem em excesso. Você tomar o café no horário errado pode comprometer já seu sono. Eu gravei um vídeo que chama Descanso Profundo Sem Dormir. Vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser assistir. Lá eu falei um pouquinho sobre o perigo de tomar café após as 14 horas. De 14 horas pra baixo não tem muito perigo não, mas de 14 horas pra cima pode fazer mal pra você, então cuidado. Agora são 14 horas, então tô no meu limite e eu já sou muito sensível à cafeína. Então pra mim, gente, é um café no dia apenas, eu não posso tomar mais de um café, senão eu não durmo, eu fico ansiosa, fico agitada, fico sem energia, muito pelo contrário, ao invés do café me dar energia, ele tira a minha energia. Então apenas um cafezinho de vez em quando, só eu não tomo todo dia. De manhã eu tomo todo dia um golinho, mas depois não. Mas assista lá o vídeo que vocês vão entender. O caso da paciente que eu vou atender agora já é uma paciente antiga. Ela chegou pra mim com a queixa de um registro emocional relacionado à traição, tá? Então é um registro bem delicado, porque pra mulheres traídas, gente, vocês não têm noção do buraco que isso faz dentro da mulher. E ela continuou
com o relacionamento, então é mais difícil ainda, porque ela convive todos os dias com a pessoa, aquele registro era acionado a todo tempo, então a gente tá trabalhando em cima desse registro emocional. Vamos ver como que ela tá hoje, depois eu venho contar pra vocês, tá? Eu fiz 2 atendimentos, atendi 2 mulheres, por coincidência, os 2 reprocessamentos foram de registros de traição, tá? Que é um tema que eu acho muito importante abordar aqui com vocês. E são histórias completamente diferentes, as duas, mas tem uma coisa em comum. As duas resolveram permanecer na relação. E aí o registro fica ali sendo acionado a todo momento daquela traição. A gente tá trabalhando para reprocessar, para tirar. Meu próximo paciente chegou, e aí eu vou parar aqui para comer rapidinho. Vou comer meu mingau de aveia proteico, olha, com canela. Esquentei rapidinho, porque eu vou engolir e já vou começar o próximo atendimento. Mas eu venho falar aqui com vocês sobre reprocessamento de traição. E vou atender agora 2 homens, tá? 2 reprocessamentos masculinos. Já tá de noite aqui, então eu fiz o atendimento de 2 mulheres e depois de 2 homens. As 2 mulheres, como eu disse, são reprocessamentos relacionados a registro de traição. Então, o que acontece, gente? Referente à traição, quando a pessoa chega aqui pra mim com alguma queixa, eu não vou tratar o problema em específico atual da traição. Eu vou tratar a vida inteira da pessoa, porque pode ser que o que ela esteja sentindo hoje relacionado à traição esteja atrelado a registros emocionais lá do passado, tá? Então, ó, a primeira que eu atendi já é uma paciente antiga, ela já era para ter terminado o tratamento, ela ficou 3 meses sem fazer a sessão, sem aparecer por aqui. Então, a gente não chegou a zerar os registros, amenizou muito, porque ela vivia com crise de ansiedade, e isso diminuiu demais, ela conseguiu ficar melhor, mas ainda temos muita coisa para trabalhar, muita coisa para reprocessar. A segunda que eu atendi, que também era um registro de traição, que era a principal queixa dela, porém a gente tem várias coisas para organizar, é uma mulher extremamente insegura, uma mulher extremamente projetada para agradar todo mundo, para ser aquela pessoa boazinha, que não sabe falar não, e tem os porquês, gente. Toda emoção, todo problema, todo comportamento que nós temos hoje tem uma causa, tem um porquê de ser assim. Então, resumindo, foram 2 reprocessamentos relacionados à traição. A primeira era uma paciente já recorrente, já antiga, que a gente tem trabalhado, tem tido ótimos resultados, mas ainda não resolvemos tudo, tem muita coisa para resolver ainda. A segunda é uma paciente nova. Hoje foi o primeiro reprocessamento dela. Ela já tinha feito uma sessão, mas nessa primeira sessão a gente mais conversou, que eu precisava conhecê-la, entender sobre a vida dela, sobre os registros. Eu expliquei para ela também como que funciona a TRG. Hoje a gente fez o primeiro reprocessamento. E, gente, os registros relacionados à insegurança dela em específico começou lá na infância, tá? Eu vou chamar ela de Janaína. Então, sempre que eu for falar para vocês sobre o reprocessamento que eu tenho feito com a minha paciente relacionado à traição, à insegurança, vai ser essa minha paciente Janaína, tá? E é um nome que eu inventei, que agora, óbvio que ela não chama Janaína, eu vou preservar a imagem de todos os meus pacientes, mas é para vocês saberem, então já fiquem de olho aí, quando eu falar de Janaína, é esse caso em específico. Como o reprocessamento começou hoje, então eu posso trazer sempre para vocês que ela vier, os registros que a gente encontrou, e quando a gente vai encontrando registros emocionais, gente, é tão interessante que o próprio inconsciente vai fazendo a pessoa associar. Aí, na hora do reprocessamento, ela mesma falou, nossa, lembrei de uma coisa que me aconteceu na infância e me remeteu ao meu presente, agora eu entendo por que eu sou assim. Então, gente, é tão incrível que o próprio inconsciente, ele vem e mostra os porquês, sabe? É como se ele ordenasse todo o seu passado. Então, a gente entra em reprocessamento. Reprocessamento, gente, muitas vezes dói, viu? Não é tão simples assim, não. Dói porque a gente aciona fases difíceis da vida, feridas, dores, traumas. E às vezes a gente fala assim, nossa, minha infância foi tranquila, não tive nada lá de ruim, foi de boa. Na hora que a gente entra em reprocessamento, às vezes coisas pequenas, que pra você hoje é pequeno, mas na época não era. Na época era difícil, era doído. Então, no caso dessa paciente específica, a gente entrou em reprocessamento hoje, foi muito profundo. A gente tá na infância ainda, a gente trabalhou até os 10 anos de idade até agora. A gente, na próxima sessão, a gente ainda vai voltar na infância para estruturar mais um pouquinho. Então, o registro em si da traição, eu só vou trabalhar com ela
quando chegar na fase do cronológico. Não tem como eu chegar hoje e trabalhar apenas o registro da traição, sendo que o que ela tá sentindo hoje pode estar atrelado ao passado. Então eu venho fortalecendo o psiquismo, organizando esses registros emocionais, ordenando, para aí sim, quando a gente chegar no registro emocional da traição, ela já vai estar muito mais forte, muito mais madura, porque a TRG ela traz maturidade emocional. E olha que interessante, né, as associações do inconsciente. Quando eu pedi para ela voltar lá na infância, a primeira coisa que veio em mente, uma fase da vida dela que ela morava num lugar e com 5 anos de idade, mais ou menos, 5, 6 anos de idade, ela tinha que ir até um local que era até perto da casa dela, mas era um local muito deserto, tinha mato. Então, ela ia buscar leite. A mãe dela sempre obrigava ela a buscar o leite. E, gente, era uma situação que deixava ela simplesmente em pânico, porque ela tinha muito, muito medo, que ela ia sozinha buscar esse leite. E aí, ela, hoje, adulta, o próprio inconsciente mostrou isso pra ela aqui em reprocessamento. Ela, sempre que ela tem que ir na padaria, ou ela tem que buscar alguma coisa, ou quando tem algo relacionado a leite, ela sente um desconforto, ela não gosta. E outra coisa que ela associou também, que eu achei muito interessante, o medo dela buscar esse leite não era apenas do caminho. O cara que vendia o leite era um cara muito bravo. Então, se ela atrasava, ele brigava muito com ela. E ela foi uma menina que foi criada com uma educação muito rígida. A mãe muito brava, repreendia a todo momento. Então, ela tinha que ser sempre boazinha, sempre tinha que fazer tudo ali pra agradar a mãe dela. E esse cara brigava com ela quando ela atrasava. Então, pra ela isso era horrível. Ela entrava em pânico. Então, olha como que o inconsciente da gente, ele faz associações. Então, esses registros ficaram guardados ali. E ela, depois de adulta, ela trabalhou num local que tinha um senhor que era muito parecido com esse senhor lá do leite, só que ela nem lembrava mais. Não faz noção, porque tudo que tá registrado no inconsciente, a gente não precisa ficar lembrando para ser acionado. O próprio nome fala, inconsciente. Ele acontece mesmo que você não tenha consciência. Então, esse local de trabalho dela tinha um cara que era muito bravo, muito rigoroso, e sempre que ela tinha que ir pedir alguma coisa para esse senhor, sempre que ela tinha que falar com esse senhor, ou quando ela via esse senhor, ela gelava, ela sentia algo ruim, tanto que ela teve que sair desse trabalho, ela não conseguiu ficar nesse trabalho. E aqui em reprocessamento, o inconsciente dela mostrou para ela por quê, né? Porque na verdade, o inconsciente estava associando a imagem daquele senhor lá do leite, que causou uma ferida, um registro emocional, que fazia ela passar muito medo, com a imagem desse senhor de hoje, de hoje não, porque já faz um tempinho, mas de agora, mais do presente. Então, o inconsciente, ele associou a imagem daquele senhor com esse senhor, e na mesma hora fazia ela ficar reativa. E um registro emocional, ele leva menos de meio segundo para ser acionado, tá? Então, a gente começou a reprocessar, estruturar esse psiquismo dela, essa insegurança que ela sente hoje, começou lá na infância. Por isso que eu falo, mulheres que são inseguras, tem que tratar na raiz do problema. Não adianta nada a gente querer fazer plástica, não sou contra, viu, gente? Eu já fiz plástica, eu sou a favor de procedimento estético, mas se a gente não trabalhar aqui dentro, a gente pode ser a mulher mais linda esteticamente falando do mundo, que a insegurança ela vai continuar. Eu atendo várias mulheres que às vezes falavam assim, quando eu ter dinheiro para operar meus peitos, eu vou me sentir segura. Aí o dinheiro vinha, conseguia operar os peitos e chegava aqui, nossa, eu continuo insegura. Por quê? Não tá no externo, gente, a insegurança ela tá aqui dentro. Então é preciso estruturar esse psiquismo, é preciso organizar tudo aí dentro, deixar ali as crenças limitantes para trás, as palavras, muitas palavras que a gente ouve no decorrer das nossas vidas ficam muito enraizadas também. E criam algumas mensagens ali, sabe? De medo, desproteção, insegurança, enfim. Então, essa paciente, que eu vou chamar de Janaína, guardem bem esse nome, a gente tá tratando registro emocional relacionado à insegurança e à traição, tá? Em breve eu trago mais notícias sobre o caso dela. Eu acabei de atender 2 homens, casos totalmente diferentes um do outro. Um reprocessamento, o homem chegou com a queixa de que foi criado num ambiente muito machista, ele aprendeu a ser machista, e ele tem muita dificuldade hoje
no casamento, sabe? No relacionamento. Ele tem dificuldades também na área financeira. Então, ele se sente um pouco fracassado, um pouco não, muito fracassado. E aí, em reprocessamento, a gente pôde perceber que ele começou a repetir padrões que ele viu a vida inteira dele acontecendo, tá? Teve uma fase da vida do pai dele, que o pai dele faliu, teve fracasso no trabalho, a área financeira toda desestruturada. Então, ele consegue perceber agora que ele tá repetindo o padrão do pai, tá? E ele foi criado também num ambiente muito machista, então hoje ele luta contra isso. Então tem muitos homens que são machistas, que são difíceis de lidar, às vezes nem é porque eles querem ser, é porque tem algo mais profundo ali, tem algo enraizado. Então a gente tem reprocessado, hoje foi o segundo reprocessamento dele, e ele já sentiu uma melhora na comunicação com o pai. Antigamente ele tinha muitos atritos com o pai. Hoje ele é casado, não mora com o pai mais, ele já é mais velho, mas ele ainda tem muitos atritos com o pai. Só que antes dele começar o reprocessamento, ele percebia que ele demorava muito mais, sabe? Ele ficava mais tempo remoendo ali aquele atrito, aquela situação chata que ele tinha passado com o pai. E hoje, em específico, depois que a gente fez o primeiro reprocessamento, ele teve uma experiência de um desentendimento com o pai. Na hora ele teve um desconforto, mas passou muito rápido. Ele achou até estranho. Ué, nunca aconteceu isso? Ele achou até estranho. Então, outra coisa também que ele veio tratar é explosão. Ele é um cara super tranquilo, calmo, mas ele explode do nada. Então, dependendo da situação, ele simplesmente explode, perde o controle. E isso tá muito atrelado também a registros emocionais, tá? Então, eu tô tratando isso com ele. Isso não melhorou ainda. Ele falou que tem tentado se controlar pra explodir menos, mas mesmo assim, ele ainda não conseguiu controlar 100%, mas óbvio, né, gente? A gente já começou o tratamento agora, ele já vem de várias terapias, já fez outras terapias, então ele já conseguiu melhorar algumas áreas da vida dele, só que tem algumas coisas que ainda estão estagnadas, e é o que eu tenho trabalhado com ele aqui. E o outro caso do outro homem são registros relacionados à insegurança, tá? Que ele veio tratar, e a um término recente. Então, eu vou tratar com ele o término recente? Não. Tô tratando com ele o quê? Desde a infância, tá? Já é um reprocessamento que eu tenho feito há mais tempo. Hoje, se não me engano, já é a 5ª sessão dele. Isso, já é a 5ª sessão dele. Encontramos, assim, gente, muitos registros ali na infância. Todos os registros que estão relacionados à insegurança. É o que fazia ele ficar inseguro, é o que fazia ele atrair perfis de mulheres que abusavam da boa vontade dele. Enfim, gente, não são só mulheres que atraem homens mau caráter. Tem homens que atraem mulheres mau caráter também. Acontece. Então a gente tem trabalhado, ele sentiu melhora, já tá bem melhor. Tava com crise de ansiedade também, já parou de ter crise de ansiedade. A gente ainda vai fazer algumas sessões e eu vou trazendo notícias aqui pra vocês, tá? Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários. Se você se identificar com algum caso que eu trouxe aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente quer saber. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, tá?